pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play na Carreira, o videocast da Luandre, para a gente falar um pouquinho do mundo do trabalho, do RH, trazendo especialistas para deixar vocês cada vez mais informados sobre esse universo que eu amo tanto e que ele é sempre dinâmico, né? Tem muita coisa para a gente falar. Eu sou a Mayara, sou do time de marketing da Luandre. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que ele é uma realidade diária aqui na Luandre. A gente vai falar sobre os desafios de como contratar para operações que não podem parar. Sabe aquelas áreas em que elas têm que funcionar tudo perfeitamente, seja final de semana, seja feriado, e principalmente quando aumenta a demanda, assim, ela tem que tudo funcionar perfeitamente, né? E a gente trouxe especialistas para falar sobre isso, né, não vou falar sobre isso sozinha. E antes de eu apresentar quem vai falar sobre isso, eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder os outros conteúdos e também os que já foram falados aqui, tá bom? Curte, comenta, compartilha, deixa aqui nos comentários quem que você quer ver aqui, quem sabe a gente não traz essa pessoa, hein, que ajuda bastante a gente também, tá bom? E eu trouxe 2 especialistas para falar sobre a nossa área, especializada em contratação para logística. São 2 pessoas que sabem muito sobre o assunto, que inclusive estão aqui há muito tempo. Cada tijolinho aqui da Luandre com certeza tem o dedinho deles, tá bom? Sejam bem-vindos, Caio e Fabinho. Muito obrigada por topar esse desafio de falar sobre essa área que é tão dinâmica aqui dentro, né? E o cargo-chefe nosso também, né, divisão de logística, ela tem crescido bastante, e vocês são muito responsáveis por isso também, né? Então, muito obrigada. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês, falando um pouquinho do Lualog, como que funciona essa divisão aqui dentro. A palavra agora é com vocês. Obrigada, Mai. Bom, meu nome é Camila, eu estou esse ano completo 15 anos aqui de Luandre, pouquinho tempo. Passei por diversos segmentos, então atuei com varejo, saúde, indústria, farmacêutica, também em geral. E o ano passado, com a criação dessa divisão, o Fá me fez o convite, eu assumi aqui como gerente de operações, então a gente respira logística, hoje eu costumo brincar que a gente acorda e dorme realmente pensando nos nossos processos e nas nossas entregas. Legal. E você, Fabinho? Olá, sou o Fábio, sou o gerente responsável pelo processo de logística também aqui, né? Eu completei em março de 22 anos de Nossa! É tempo, hein? É tempo. De 2003 como office boy, não era nem jovem aprendiz. Olha só. Eu acho que nem tinha. Fui galgando alguns passos aqui, algumas oportunidades, e hoje atuo junto com Camila e com toda uma estrutura bastante robusta na área de logística aqui. Legal, a gente vai entender mais um pouquinho também como que funciona essa estrutura, né? Mas para a gente começar, hoje eu queria entender um pouquinho superficialmente ali dessa estrutura. Quantas vagas hoje a gente trabalha? Como que funciona assim a operação de vocês hoje? Que eu falo. Hoje, na verdade, assim, a gente tem dentro da nossa estrutura algumas operações que tratam logística, né? Como é algo enorme, gigantesco dentro da nossa empresa, então a gente segmentou, né? E dentro da nossa estrutura em específico, hoje a gente deve ter em torno de 1.500 vagas mês. Por mês? 1.000 a 1.500 vagas mês. Começamos lá atrás com 400 vagas, 500, sim. 700, de repente batemos 1.000 e chegamos aí a 1.500. Sim. Exatamente, e só vem crescendo, né? É um segmento de fato que tem um crescimento exponencial e chega a ser atípico para o momento em que a gente se encontra do ano, né? Sim, a gente não sim. esperava contratar 1.500 pessoas nesse espaço de tempo, né? No começo do ano, né? Porque não trata-se de sazonalidade, trata-se de um crescimento exponencial mesmo do setor logístico aqui para a gente. Show. E quais são as regiões, as principais regiões que a gente atende? São 1.500 vagas, são bastantes, né? Mas imagino que elas devem ser disseminadas, né? Sim. Nós temos um foco, maior em São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, mas a gente atende nível Brasil. Show. E como você falou, é um segmento que está crescendo cada vez mais, né? E quanto mais ele cresce, mais ele demanda. Exatamente.
Hoje vocês atendem mais essas demandas que surgem ou são projetos que já são fixos e aí ele é rotativo e vai de acordo com a região que demanda mais? Como que funciona essa localização assim, de estrutura? Não tem algo que seja pontual, né? Nós atendemos na sua diversidade, né? Uhum. Tem expansões acontecendo ao mesmo tempo que crescimento daquilo que já se existe, né? Então, a gente atende clientes específicos na entrada do processo, criando inclusive algumas etapas do processo do próprio cliente em loco, né? E a gente atende o cliente que já está estabilizado nas suas demandas, que são originadas pelo crescimento mesmo do e-commerce, das vendas, enfim, e da própria logística em si. E as vagas elas são mais efetivas, mais temporárias? O volume, o percentual, a gente tende a contratar muito mais temporários, né? Justamente por ser picos de demanda, né? Isso, picos de demanda, né? São acréscimos extraordinários para aquele momento, né? Entendi. Então, o percentual deve girar ali em 85-15, mais ou menos. 85 temporário, 15% como seletistas. Show. E agora eu queria entrar um pouquinho nos bastidores, assim, né, Legal. da operação. Já vi que é bastante desafiador, não só pelo volume, que é muito alto, mas também pelas regiões que são um pouco remotas, acredito eu, né? Porque CDs logísticos, Sim. eles ficam um pouco mais afastados justamente por ser mais Sim. fácil para eles ficarem localizados, né? São operações muito grandes. Quais são os principais desafios para os clientes de logística? Assim, é região, é perfil do Uhum. colaborador, o tempo, acredito eu que sim, né? Porque a gente precisa que o colaborador esteja lá para ontem. Sim. Mas quais que são os principais desafios para vocês, que vocês identificam e como que vocês atuam, né? Tem que ser uma parceria, né? Como que Com vocês certeza. atuam em frente ao cliente? Acho que são muitos, né? Porque a gente está falando de algo muito. A gente não consegue, quando a gente olha um colaborador, né? Ele pode ter N variáveis que impactem, de repente, num início dentro de uma operação, né? Então, a gente tem que contar com tudo isso. Então, pode ser que aquele contratado naquele dia tenha algum problema, alguma emergência familiar, alguma coisa que não vai conseguir iniciar, né? Então, a gente sempre vai pensando realmente em tudo que pode, né, acontecer de uma não entrega, né, para driblar isso. Hoje, o que a gente percebe muito, né, e até troquei um pouco com o Fá sobre esse tema recentemente, eu acho que um dos pontos é o cliente conseguir encontrar um parceiro que realmente garanta essa entrega, né? Então, uma entrega com qualidade, com volumetria. Então, a gente sabe que existe todo um trabalho, né, dentro de uma programação de uma operação logística, então, de projeção de pacotes, né? Seja aí um e-commerce, de qualquer outra projeção, e que eles contam muito com esses profissionais. Então, acho que a gente fechar volumetrias e entregar com qualidade, acho que é um ponto, e talvez no mercado seja uma dor, né? Claro. Cada localidade tem o seu desafio, né? Então, a gente tem regiões que a gente tem bastante mão de obra, a gente tem, né? Não tem, de repente, um mercado tão aquecido em comparação a outras que o mercado já é extremamente aquecido, tá até, né, meio que saturado já, enfim. Então, a gente tem diversas variáveis, né? A construção, né, das etapas e a clareza que a gente precisa ter dentro da nossa estrutura, junto com um time especializado, né? Isso facilita na agilidade dessa entrega, porque é muito do que você falou, né, Mai? Essas empresas, elas nos buscam por conta de agilidade e assertividade dentro do processo. Esse processo, por exemplo, na etapa de candidato até admissão, a gente provavelmente passa por umas 65 65 passos até que o candidato conclua a etapa de admissão. Antes disso, ainda tem outras etapas que estão linkadas com outras áreas da companhia, né? Com marketing, com a própria seleção, com a administração, com o financeiro, né? Então, a gente tem muitas ações para trazer robustez no nosso banco de candidatos e trazer, com essa robustez, celeridade na contratação desses profissionais, né? Dando conforto para o cliente, para ele não ter nenhum tipo de dor de cabeça com relação à volumetria, que é o que a gente tem hoje de maior dinâmica dentro da nossa atuação. Vocês falaram bastante de agilidade e qualidade, elas andam juntas, né? Assim, Muito. Completamente. Você pode entregar com agilidade, mas ele também tem que ser bom, né? O candidato ele também tem que ali tá alinhado com o cliente. Isso é muito importante. Vocês têm papel fundamental nisso. Nesse caso, se a gente não tem uma entrega muito linear,
isso nos causa um retrabalho, um Uhum. reprocesso do trabalho, né? Isso às vezes até é um pouco mais Exato. custoso, né, Se refazer. eu entrego um volume com agilidade, mas esse volume não tem qualidade, logo depois isso vai me gerar um turnover, vai me gerar um absenteísmo alto, vai me gerar talvez um gap na operação do nosso cliente e vai fazer com que eu tenha desligamentos, um alto volume de desligamento e um retrabalho para contratar todas as pessoas que a gente acabou de contratar. Sim. Né? Então, essas etapas, elas precisam ser concluídas com a máxima perfeição possível. Uhum. E vocês acompanham bastante esse processo passo a passo? Vocês usam Hora a dados hora. para isso? Quase que minuto a minuto, É. né? Aham. Sim, né? Acho que um dos pontos realmente para a gente conseguir ter o sucesso na entrega é o planejamento estratégico, né? A gente entender a capacidade de time, região, né? Como eu falei, cada região tem um desafio, então tem regiões que a gente precisa de um esforço maior, que talvez precise pouquinho maior, né? Então, ter tudo realmente isso ajustado. Tem indicadores, né, que também permitam a gente acompanhar, né? Ah, olha, a gente projetou X, mas viu que chegou na metade ali, um pouco antes da metade, viu que a gente não conseguiu, né, alcançar. Vamos recalcular a rota, né? E só que se a gente deixa para fazer isso no final, talvez eu não tenha mais tempo. Então, esses indicadores, o acompanhamento, ele é feito diário, né? E quase que de hora em hora, né? Realmente para acompanhar todos os passos e garantir que vai chegar no final, naquela data acordada e vai estar tudo certinho. Saber tudo que está acontecendo. E o nosso Uhum. papel como gestores de um time tão robusto quanto esse que a gente tem é exatamente planejar de forma assertiva e acompanhar para que esse planejamento seja concluído. E Uhum. para isso a gente tem aqui no grupo uma enormidade de ferramentas, como o nosso portal, né, o nosso BI, né, O BI ajuda muito. criado pela nossa inteligência aqui e muito personalizado com aquilo que o nosso processo necessita, né? Então, diferente, porque vai ter uma variação muito grande de uma Uhum. empresa para outra, de um segmento para o outro. Então, quando a gente sentou com o nosso setor de inteligência, a gente determinou ali quais eram as necessidades que a gente tinha. Então, o nosso BI foi consolidado justamente dentro dessas necessidades. Isso é compartilhado com o cliente também. Então, além da nossa gestão, o cliente também tem a visibilidade do processo, como ele está acontecendo, né? Quais são as pessoas que estão em etapa de exame médico, quais são as pessoas que têm o contrato assinado, quais são as pessoas que já estão em integração. Então, isso dá uma segurança também para o nosso cliente, uma visibilidade também que ele precisa para operar e também para dar garantias para o set leader, para o gerente da operação, enfim, para a regional que ele habita ali. Ele consegue ter uma visão de tudo que está acontecendo e fazer decisões também, né? Sim. Isso é muito, Exato, muito importante. exatamente. Se antecipar para poder saber para onde ir, para onde não ir, se a gente fica, se a gente Exatamente. vai. Isso é muito legal. E para esse movimento de logística, mas isso é importantíssimo, Uhum. porque tudo vai estar bem pré-estabelecido, mas dependendo das entregas, dependendo do volume de vendas, o planejamento muda para cá, muda para lá, então isso é muito vivo o tempo inteiro. Então, o que nós temos aqui é que garantir que esse processo aconteça da melhor maneira possível, para também o nosso cliente garantir as entregas dos pacotes no cliente final. Então, é assim que a gente vive o nosso É dia uma a dia. responsabilidade. Enorme. É uma responsabilidade. Muito grande, muito grande. É realmente trabalhar para o risco zero de entrega, né? A gente sempre trabalhar para entregar mais, para não ter nenhum gap. E justamente pelo setor logístico, porque ele lida com uma frente gigantesca, né? Que é desde do preparo até a entrega final para o consumidor. Então, realmente é uma engrenagem que tem que estar o tempo todo ali. Não pode parar. É uma cadeia de grandes responsabilidades, a gente Sim. costuma dizer, né? Então, cada uma das etapas, cada um dos processos tem uma grande responsabilidade. Né? Então, desde o nosso processo seletivo, a gente também repercute isso nas nossas entrevistas para o candidato saber exatamente o Onde que ele ele vai vai, fazer, aonde ele vai, o que ele vai determinar ali dentro do processo dele e dentro da eficácia dele concluir. Alinhar ao máximo a expectativa e realidade, né? Exatamente. Sim. Ai, como vai ser quando eu chegar lá dentro da operação? Então, a operação é assim, 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 né? Sem romantizar, né? Jogando realmente uma realidade, né? Enfim, de todo o dia a dia mesmo dele, para que a gente tenha o menor, né, índice de declínios possível. Né? Legal. Então, eu ia até perguntar, assim, como que vocês... a responsabilidade de vocês, lógico, porque a gente não lida com a função final, né, do colaborador, mas a gente é um intermédio dele, né? Ele que é o nosso contato. Mas como que vocês lidam justamente com esse turnover, né? Para deixar ele sempre ali à disposição,
o risco zero, como você falou, como que vocês fazem para ter esse processo o máximo alinhado possível para o colaborador estar pronto, não, é aqui que eu vou lidar, é aqui que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer, a cultura, tudo certinho. Assim, sendo bem prático e menos burocrático, a gente tem algumas das nossas etapas de seleção que a gente já repercute exatamente qual é a área, inclusive com vídeos, com fotografias. Então, Uhum. ele vai estar imerso ali ao ambiente de trabalho dele, Já no processo Sim. seletivo. processo seletivo. Legal. Então, ele já não chega na operação sem saber Uhum. qual é a cor da esteira, qual é a Sim. caixa que ele vai pegar, então ele já vai sabendo, né? E ali, além disso, a gente ainda tem mais duas etapas que são importantes. Uma delas é a que a gente faz um acompanhamento full time das nossas operações. Então, nas maiores localidades, a gente tem o que a gente chama de on-sites, que acompanham o nosso profissional no dia a dia, né? Que tiram dúvidas, que fazem realmente o dia a dia acontecer junto com os profissionais. Uhum. Sabem exatamente qual é o caminhar do profissional, o que está faltando, o que não está, e esse on-site ele faz o link também com o cliente. Então, por alguma necessidade, ele já está ali pronto para também restabelecer algum tipo de ordem que venha se Sim. perder. Tá? Então, é uma das ferramentas que a gente tem para a diminuição ali do nosso absenteísmo, do nosso turnover. Outras formatações que a gente vem aplicando e que vem dando muito certo são as pesquisas, né, tanto de clima quanto também de primeiros dias. Então, na primeira semana dos nossos profissionais, a gente costuma aplicar uma pré-entrevista, né, Uhum. de como está sendo, como é o refeitório, como a liderança, como foi o contato com a Luandre, como é o contato com o site, com o time de folha, né? Então, ali ele já se sente assistido. Sim. E se a gente já tem tabulado alguma informação que traz um ponto de alerta, a gente já trata naquele consegue momento. melhorar ali no Consegue Já momento, melhorar. ajusta, né? Já ajusta ali. Importante. Então, o funcionário também se sente assistido, né? Ouvido, né? Isso é Ouvido. importante também. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem também a pesquisa de clima, que ela é um pouco mais espaçada, né? Também com uma contribuição do nosso cliente, ou dos nossos clientes, né? Porque são variados. Uhum. Mas a gente tinha essa possibilidade também de acompanhar os acontecimentos daquele período dentro da operação. Isso também nos ajuda aí com... Entender o que tem de pontos de melhoria, né? E o turnover, acho que tem muito também uma questão de que existem regiões que têm ações, né, sazonais, então de Páscoa, de final de ano, enfim, que a gente sabe que são ações que acontecem e que hoje realmente o mercado ele, né, tem muitas possibilidades. Então, manter um banco também de profissionais sempre, né, ativo e aquecido é uma das formas também que a gente consegue driblar um pouquinho essa questão do turnover. Então, de olha, abrir uma reposição, mas a gente já tem alguém aqui para iniciar o processo de admissão e não deixar essa vaga descoberta dentro da operação. Então, esse também é um ponto bem, bem importante para a gente. O turnover ele pode existir e ele fatalmente vai existir, né? O que a gente tende é fazer uma diminuição potencial nisso e também está subsidiado para que se ele acontecer, a gente gente tenha tá uma pronto. reposição Sim. pronta para iniciar no cliente, para que ele não tenha gap na esteira de produtividade dele no final das contas. Isso é bem importante, principalmente quando a gente fala de operações que são muito grandes, né? Com Normal certeza. isso acontecer, normal, mas Sim. estar preparado para isso, se antecipar, ter o banco Saber que preventivo. aquela época do ano é uma época crítica naquela Uhum. região X, né? Então, Essa antecipação é bem importante para Sim. poder se preparar. E é isso também, Mai, é muito legal, né? Porque a gente consegue ter uma visibilidade, uma consolidação das áreas que a gente atende, das localidades. Então, eu sei que essa área aqui, ela tem um pouquinho mais de dificuldade por conta de geolocalização, por conta do fretado. Então, eu tenho uma equipe estruturada e preparada para pesquisar, para se ambientar, para construir ali um banco em regiões próximas. Então, a gente tem geralmente pessoas da própria região atuando na região, né, com conhecimento de causa, né, para tratar daquele tema. Então, isso facilita também no dia a dia. Isso é para a gente uma mão na roda, assim, acaba fluindo muito melhor, né? Foi uma estratégia que a gente acabou tendo por conta dessas dificuldades que a gente tinha em algumas localidades, né? Que são maiores do que outras. E como é o tema do nosso podcast, né? A operação não pode Exato, parar. não pode Sim, parar. exatamente. Então, Acho que nosso trabalho, né, um dos nossos, né, uma das nossas missões, acho que é sempre garantir a solução, né? Então, tem muitos clientes que às vezes falam, eu sei que essa região aqui, ela é complicada, né? Tem isso, que torna o processo muito complexo e a gente realmente vai olhar para aquilo no macro e
falar, olha, nessa região, acho que esse aqui pode ser um caminho, vamos tentar, vamos fazer um piloto, e às vezes dá certo, às vezes pode ser que não dê, mas a gente realmente sempre vai propondo realmente, né, processos que possam construir aí um caminho diferente e chegar num resultado bacana. E a transparência que a gente precisa ter com os nossos clientes, né? Isso também Uhum. é muito importante para o resultado final. Então, quando a gente tem alguma localidade que a gente tem se empenhado, que a gente não tem conseguido trazer o resultado necessário, é sentar à mesa com o cliente, explicar, lhe dar visibilidade para ele do que está e do que não está acontecendo, e a partir daí temos um plano de ação conjunto para tentar estabelecer ali novos processos para a entrega ser eficiente e eficaz. É uma operação grande, eu quero quantas pessoas vocês têm no time de vocês, porque é muita coisa acontecer. É tudo junto. É, tudo junto. Vocês têm um time grande, né, para poder apoiá-los. Abaixo da nossa estrutura, nós temos hoje 72 pessoas. Uau! Um trabalho dedicado para um cliente específico. Sim. Né? Então, além da nossa estrutura de logística, ainda tem outras estruturas com o Ângelo Sim. Constantino, com a Natália, com a Débora Herdeiro. Então, tem todos outros times que também trabalham com a logística. No nosso time em específico, mais 72 pessoas. Bastante gente. E além do nosso time, ainda tem as áreas de apoio, né? Que não estão sob a nossa gestão, mas também tem parte do Colaboram processo. também Muito. Com certeza. Se somar tudo, daria bastante. Mais ainda mais. Ainda mais. Legal. E vocês falaram bastante, né, da atuação na logística, pensando agora um pouquinho do lado do colaborador, a gente tem muito candidato, né, nas nossas redes. Vocês acreditam que a logística em si é uma boa porta de entrada? Eu sei que a gente tem muita vaga temporária, né, mas o temporário é um trabalho registrado, né, mas como que é o segmento de logística para quem está começando, para quem quer conhecer um pouquinho, para quem realmente quer uma oportunidade de se recolocar? É uma boa porta de entrada? O que vocês mais identificam como uma oportunidade positiva para quem ainda não conhece a logística como uma oportunidade de ingressar para o mercado de trabalho? Eu brinco que dificilmente hoje você, né, não conheça ninguém do seu meio que atue com logística, né? Então, seja um vizinho, um familiar, né? Então, eu entendo que é sim, né, um excelente caminho. É claro que é importante fazer uma pesquisa, entender se tem, né, alguma ligação com o seu perfil ou não, mas é uma área que tem muita possibilidade de crescimento. A gente conhece inúmeras histórias, né, de pessoas que iniciaram sem nenhuma experiência realmente na área e hoje são grandes líderes, né, grandes gestores, então tem muita possibilidade de crescimento, como você falou, embora sejam vagas, né, na sua grande maioria temporárias, muitas delas podem ser efetivadas, né, no final do contrato, então depende realmente muito da oportunidade, né, do engajamento que essa pessoa vai ter durante o contrato dela, mas inúmeras oportunidades podem acontecer aí no meio desse caminho. E aí, com esse crescimento exponencial, isso é quase uma realidade em 100% praticamente, né? Porque se a gente puder usar um número aqui, acredito que das contratações que a gente fez hoje, basicamente 50% integram no cliente como efetivos. Legal. Então é um No número, mínimo, né? é um número para a gente que faz muito sentido, sabe? Então realmente é uma porta de entrada. Ela é uma porta importante de entrada, até por conta da flexibilidade, né? Da primeira estadia, do primeiro emprego, e a gente vê que há um caminho mesmo estruturado para uma carreira. Então, existem muitas possibilidades dentro da logística e a gente entende que sim, é uma porta importante para quem quer se dar bem na sua carreira. E você falou um pouquinho dessa flexibilização, né? Aceita pessoas sem experiência em sua maioria das vagas, e quais vocês acham que são os comportamentos, assim, aquela atitude diferenciada, sabe, aquele brilho no olhar, que faz com que a pessoa cresça no segmento, possa ser efetivada? Qual que vocês consideram que são os pontos principais ali? Eu traria a proatividade, né? Acho que o processo como um todo é um processo muito dinâmico, então precisa também ser uma pessoa flexível, porque né, pode ser que ela esteja fazendo uma atividade agora, de repente, né, o gestor vai pedir para fazer uma outra, então isso não pode, né, causar uma frustração. Então, alguém que realmente
tenha vontade de aprender, né? Como a gente falou, o processo inteiro ele é um processo muito rico, desde a entrada até a saída mesmo da mercadoria, o início do processo até a conclusão. Então, é importante que realmente ele seja uma pessoa curiosa, né? Que realmente tenha vontade, né, de aprender, enfim, que seja flexível, dinâmico e proativo. Acho que são os principais pontos aí. Eu concordo com a Ká, eu acredito que seja esse o caminho mesmo. Esses adjetivos junto com o senso de urgência, eu acho que a pessoa que seria perfeita para ter uma carreira bastante eficaz dentro do E a time gente de falou que, logística. como a gente falou, né, são vagas que são recorrentes, que são Sim. para ontem, então ter esse senso de urgência é muito importante também, justamente pelo ritmo acelerado, né, do segmento. E ao mesmo tempo que a gente contrata ali para as operações, a gente também, com esse crescimento exponencial, precisa de líderes para essas operações, precisa de supervisores para essas operações, né? Então, geralmente, o que a gente faz é averiguar desses operacionais, dessas pessoas da operação, quem teve ou quem se destaca com essas características para ser um futuro líder. Então, é esse movimento que esses clientes têm feito, né? De não contratar o líder formado de fora, mas de verificar dentro da estrutura operacional quem tem as características, né, pontuais ali para ser um líder e se aproximar Acredito mais que da também seja supervisão. mais fácil também, né? Para uma Com pessoa que já está certeza. ali, que já conhece a cultura, já Sim. conhece a Com certeza. rotina, já conhece como chegar, Faz então todo sentido. é muito mais sentido, muito mais ágil também, né? Muito Que é uma mais ágil. E pessoa faz muito mais sentido também pro time, né? Sim, já conhece, já trabalha ali no dia a dia. Exatamente. Ai, gente, chegamos no finalzinho. Ah, que Nossa, rápido. adorei. Já tá expert, já. Muito bom. Adorei o bate-papo com vocês. Foi ótimo conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, que é tão importante aqui, né? A gente divide ali a baia, mas às vezes eu não consigo prestar atenção no que está acontecendo, então é muito, muito legal conhecer um pouquinho de perto mais da operação de vocês, que é tão, tão importante aqui dentro, tá bom? Para finalizar, a gente tem um quadro aqui que é para finalizar, né, com os nossos convidados, que é de falar uma frase que vocês consideram que seja importante, que defina o que é o RH para vocês, ou algum inspiracional, ou alguma frase que é importante na vida de vocês, que depois a gente vai dispor ali no nosso mural. Legal. Você quer começar? A minha tá escrita aqui, ó. Eu vou ler. Eu posso ler então? Você Pode quer- ler, você quer fala, falar a pode sua? ler, Não? depois você fala a minha. Vamos lá. Conectar talentos à logística é mais do que preencher vagas. É movimentar sonhos, acelerar resultados e construir todos os dias o que faz o mundo girar. Nossa, Que profundo, né? É o que faz o mundo girar, né? realmente. É isso. Eu, né, até fiquei pensando um pouco nisso, mas acho que veio muito para mim, né, o que é o sucesso, né, dentro de um resultado, dentro de o alcance de um objetivo, né, que realmente é as pessoas entenderem que o sucesso não caminha sozinho, né, então é o conjunto de todo mundo, então se a gente tem realmente uma entrega bacana, porque a gente tem uma série de pessoas ali engajadas e fazendo acontecer, então saber olhar para isso e fazer com que as pessoas entendam que elas não são sozinhas, né? E que a gente vai olhar aquele número no final e que ele não apareceu lá sozinho, né? Então tem todo um processo. Então, para mim, é realmente em relação ao sucesso. O sucesso, ele caminha sempre junto. Legal, a frase de vocês dois é muito sobre trabalho em equipe. Sim, Estão alinhados. com toda certeza. A gente não poderia nem falar algo diferente disso, né? O nosso resultado, o resultado da própria companhia tem tudo a ver com o dia a dia e a rotina da nossa equipe, né? É o que a Cá tá falando, assim, o sucesso é o engajamento de todo mundo num único caminho, olhando para uma direção única, né? E se esforçando para que aquilo aconteça numa sinergia e numa simbiose única. Então, até gratidão pelo time que a gente tem hoje, né, cara? Nosso time é fantástico, assim, todos eles, todas as etapas que a gente tem muita gratidão por cada um que ocupa cada cadeirinha ali, porque faz com que o sucesso aconteça e são essenciais para que lá o pacote do cliente seja entregue para o cliente dele, né, com muita eficiência e muita agilidade. É uma engrenagem, né? E cada um tem um papel, assim, muito, muito especial. Então, realmente, quando a gente olha o resultado final, a gente vê o trabalho de todo mundo. É isso aí. Sucesso é isso. Todo mundo
garantir que o nosso cliente esteja Show, satisfeito. gente. Foi ótimo bate-papo com vocês, tá? Muito bom. obrigada pela Nós que participação. agradecemos. Muito obrigada. E para você que está em casa, não deixe de curtir, de comentar e até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, tchau.